pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui mais uma vez é Yara Miranda do canal Comunique. A gente tem aprendido aí nos últimos dias um pouco mais sobre aprender uma nova língua, um novo idioma. E hoje a gente responde mais a uma pergunta aí que sempre é comum entre as pessoas que estão aí se preparando para aprender uma nova língua. A pergunta é a seguinte: inglês é a melhor língua para quem quer se desenvolver profissionalmente? Bom, se você já se fez essa pergunta ou se você nunca tinha parado para pensar sobre isso antes e ficou curioso, faz o seguinte: acompanha a vinheta e vem comigo no canal Comunique, que hoje a gente fala sobre isso no nosso quarto episódio sobre a série Aprender uma Língua Estrangeira. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar uma nova língua, a gente sempre fica em um impasse para escolher qual língua a gente vai aprender. Muitas pessoas, às vezes, vão direto para o inglês, né? Então a pessoa pensa assim, olha, não, tem que aprender uma língua estrangeira. Às vezes as pessoas nem pensam assim, olha, eu vou aprender uma língua estrangeira. Não, elas já pensam, nossa, eu tenho que aprender inglês. Né? E normalmente se utiliza, eu tenho que aprender inglês. Porque existe o imaginário de que essa é a língua do sucesso, né? O inglês é a língua do mundo dos negócios, é a língua que eu preciso aprender para me desenvolver profissionalmente, é a língua que vai me abrir portas para novos empregos, para carreiras internacionais. Então, muitas pessoas têm essas crenças. E o que eu quero fazer hoje é discutir um pouco sobre isso. Bom, o que eu fiz a princípio foi uma pesquisa rápida para pensar aí quais são as principais línguas faladas no mundo. Das que eu elenquei, né, eu escolhi apenas 3, que são algumas línguas mais faladas quando a gente observa tanto o número de falantes nativos da língua, ou seja, pessoas que têm aquela língua como língua materna, nasceram em um país onde se fala aquela língua, foram alfabetizados nessa língua, seus pais ensinaram aquela língua e eles a têm como língua materna, ou também falantes que aprenderam aquela língua. A gente encontra diferença quando a gente faz essa separação. Por exemplo, se eu falo somente do número de falantes nativos, eu vou ter uma lista, uma determinada lista. Se eu falo de falantes que aprenderam a língua, aí eu vou ter um resultado diferente. Então aqui na minha busca eu elenquei 2 pesquisas, eu vou colocar o link aqui abaixo na descrição. Você pode aí acompanhar também, ler os artigos completos. Mas eu escolhi aí 2 títulos. Primeiro, What is the most spoken language in the world? Essa pesquisa ou esse artigo eu tirei do site worldatlas.com. É um site que desenvolve algumas pesquisas nesse sentido aí de línguas estrangeiras, de informações pensando aí no contexto mundial. Gente, essa pesquisa elencou aí algumas línguas que são mais faladas ao redor do mundo. E aí, como eu falei antes, eles misturaram aí falantes nativos e falantes que aprenderam a língua. Então, por exemplo, minha língua nativa ou minha língua materna, a língua que eu aprendi desde criança e na qual eu fui alfabetizada, a língua dos meus pais, essa língua é o português. Então, sou brasileira, nasci no Brasil, morei a vida toda aqui nesse país e a minha língua materna é o português. Mas, para além do português, eu aprendi também o espanhol e o inglês. Fiz aí também alguns estudos em francês, mas só estudei por um semestre e também estudei latim na universidade. Bom, ok. O inglês e o espanhol, para mim, são línguas que eu aprendi por meio de estudo formal, né? Então, eu frequentei escolas de idiomas, também tive algumas oportunidades de viajar a outros países e estudar esses idiomas lá. E a questão é a seguinte: de acordo com esse artigo, o número de falantes de inglês estaria em primeiro lugar, né? Então, inglês seria a língua que tem o maior número de falantes, considerando falantes nativos e falantes que aprenderam inglês. O número total seria de 1,39
bilhão de falantes. A segunda língua seria o mandarim. Para quem não sabe, o mandarim é a língua falada na China e também em alguns outros países na Ásia. E o número total aproximado de falantes nativos e de aprendizes, de pessoas que aprenderam a falar o mandarim, seria de 1,15 bilhão de falantes. Em terceiro lugar estaria aí, por número de falantes ao redor do mundo, seria o espanhol. Então aí o número aproximado de falantes nativos e falantes que aprenderam o espanhol seria de 661 milhões de falantes ao redor do mundo. É importante ressaltar que há uma variação, há uma grande variação entre os números de falantes nativos ou falantes que aprenderam esses idiomas ao redor do mundo. E claro, isso é simples, você teria que medir aí qual o nível de proficiência. Então uma pessoa que é do intermediário é considerada um falante de inglês, uma pessoa que é do nível básico é considerada um falante de espanhol. Então você tem essas variações que dificultam um pouco mensurar exatamente qual seria o número total de falantes de cada uma dessas línguas. Se você considera, por exemplo, o outro artigo que eu mencionei, cujo título é What are the most spoken languages in the world? Esse é um artigo de um site que se chama Fluent in 3 Months. Aí você teria uma variação, aí talvez eles já mudam, aí já trocaram a ordem desses países. Bom, para nós o que interessa? Para nós interessa saber que não é somente o inglês que é uma língua muito falada ao redor do mundo. Então, ao contrário do que se tem como imaginário, de que o inglês é a única língua pela qual você vai poder crescer profissionalmente, se desenvolver academicamente ou conhecer outros países e ter oportunidade de emprego, por esses dados aí a gente já percebe que não é bem assim. Se a gente considerar os dados trazidos aí no artigo do World Atlas, a gente vai ver aí que, por exemplo, aprendendo latim, eu posso me comunicar com 1,15 bilhão de pessoas. Esse número de pessoas aí, com certeza, aponta para uma variedade de empresas com as quais eu posso trabalhar, pesquisas e universidades nas quais eu posso trabalhar e desenvolver a minha pesquisa, e pessoas e países diferentes para conhecer. Considere agora aí o número de falantes de espanhol: 661 milhões de pessoas que falam espanhol ao redor do mundo. Então imagine você, brasileiro, que reside no Brasil e tem ao seu redor todo o restante dos países da América do Sul falando espanhol. Não seriam essas excelentes oportunidades para desenvolver pesquisas, para se envolver profissionalmente em outras empresas para além do Brasil e, claro, para fazer turismo? Então, retomando a nossa pergunta, o inglês é, de fato, a melhor língua para quem quer se desenvolver profissionalmente? Então, a minha resposta seria depende. Em primeiro lugar, isso vai depender dos seus objetivos profissionais. Bom, imagina comigo, se o seu objetivo profissional é trabalhar aqui mesmo no Brasil, então talvez, dependendo do tipo de negócio com o qual você trabalha, aprender, por exemplo, o espanhol vai te ajudar muito mais a desenvolver negócios na América do Sul. Se por algum motivo o que você quer desenvolver são relações, por exemplo, com a China, que é uma grande potência nos negócios, e em outros países asiáticos, então muito provavelmente o mandarim vai ser uma melhor língua para você se desenvolver profissionalmente do que o inglês. O segundo ponto que a gente tem aí para refletir a respeito da pergunta de hoje é: qual é a oportunidade que você tem, ou quais são as oportunidades que você tem no seu atual ambiente de trabalho? Bom, a sua empresa é uma empresa que tem mais relacionamento com empresas aí que falam o inglês ou que falam outras línguas e tem como língua intermediária o inglês? Bom, se esse é o seu caso e você pretende continuar trabalhando nessa empresa, sim, você deve investir na aprendizagem de inglês. Por outro lado, se a sua empresa ou universidade tem maior relacionamento com, por exemplo, países da América do Sul, ou quem sabe com a Espanha,
Então, muito provavelmente, uma língua que vai te ser mais útil é o espanhol. Um terceiro ponto seria: quais são as possibilidades que você tem para aprendizagem de línguas atualmente? Então, explicando essa pergunta. Atualmente, você tem mais condições de aprender inglês ou você tem mais condições de aprender outra língua? Por exemplo, Yara, aqui perto da minha casa eu tenho uma escola de idiomas e ela é mais barata para mim e eles só oferecem a língua tal, tal e tal. Então, investir, se é o dinheiro que você tem nesse momento, se é uma facilidade, uma escola mais próxima de você, é o que você pode fazer? Não, você não tem que se preocupar em aprender somente o inglês ou uma língua que não está naquela escola. Você pode desenvolver sim a sua aprendizagem sobre a língua, até porque, como a gente falou nos últimos vídeos, quanto mais línguas você aprende, mais fácil fica aprender uma próxima língua. Então, se o inglês não vai ser a sua primeira língua ou uma outra língua determinada que você gostaria de estudar primeiro, comece por uma outra língua que você tem mais possibilidade de aprender na atualidade e depois você se desenvolve melhor nas próximas línguas. E aí, por fim, só deixar claro, obviamente eu não tenho nenhum problema com o inglês. Pelo contrário, o inglês é uma língua que eu gosto muito, acho que é uma língua muito bonita, mas muitas vezes a gente acaba limitando demais a nossa aprendizagem de idiomas somente a essa língua, como se somente essa língua tivesse importância no mundo. Não é verdade. Muitas vezes o que motiva esse tipo de pensamento são questões econômicas e políticas, imaginários que a gente tem sobre a aprendizagem do inglês. Por exemplo, se eu aprender inglês eu vou conseguir um emprego mais fácil, se eu aprender o inglês eu vou conseguir viajar ao mundo. Gente, tudo isso aí são pensamentos ou crenças que a gente traz simplesmente baseadas em repetições que a gente traz da política, da economia, de discursos prontos, discursos, por exemplo, comerciais, de cursos de aprendizagem de língua. E não é bem assim. Você deve, claro, considerar quais são os seus objetivos, quais são as suas possibilidades e assim aprender uma língua. É muito difícil aprender uma língua quando você faz isso por uma simples obrigação. É muito complicado quando você não tem prazer em aprender aquela língua, quando aquela não foi uma escolha sua. Então, com base nas suas condições, com base na sua motivação, com base no seu contexto, escolha que língua aprender. Com certeza, escolhendo uma língua da qual você gosta, para a qual você terá mais possibilidades de estudar, investir, com certeza você vai ter muito mais chances de se desenvolver melhor nessa língua, de dar continuidade aos estudos. É mais ou menos assim, você sabe quando você escolhe uma academia e aí você escolhe, não, essa academia é melhor, essa é a melhor academia da cidade. Aí a academia fica do outro lado da cidade. E aí você fala, não, eu vou fazer nessa academia, porque aí eu vou me desenvolver e tudo mais. Só que a academia é cara, é do outro lado da cidade. Quais são as chances de você ter uma continuidade aí no seu trabalho nessa academia? São poucas, não são? Agora, se você escolhe uma academia próxima à sua casa, num preço mais acessível, que não vai pesar tanto no seu orçamento, uma academia onde outros amigos se exercitem também, então a probabilidade de você se manter mais tempo e se desenvolver melhor nessa academia é muito maior. Assim também funciona com a aprendizagem de línguas, se a gente pode fazer essa analogia. A gente termina então mais um episódio da nossa série sobre aprender uma língua estrangeira. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, olha, isso aqui é só um pedacinho do que a gente tem feito e ainda vai fazer para te ajudar aí na sua jornada de aprendizagem de línguas. Então, se você gostou, se inscreva no canal, marque o sininho, curta o vídeo e, claro, compartilhe com seus amigos. E você já sabe, não tem segredo. Se você tem uma boa ideia, seja em mandarim, seja em inglês, seja em espanhol, seja em suahili, seja em árabe, comunique! Até mais!